Oi, terceiros anos, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso grupo no Facebook, que vai ser, por enquanto, o meio que a gente vai ter para interagir e que eu possa dar aula para vocês. Vai ser um espaço em que a gente vai poder trocar informação, eu vou poder mandar material de aula para vocês, vou postar videoaula, vou postar textos, artigos, modelos, enfim. Inclusive as apresentações com conteúdo de aula, tá bom? Também é um espaço que a gente vai poder fazer exercício e vai ser inicialmente o nosso meio básico para as aulas. Então, sejam bem-vindos. Para evitar confusão, cada turma vai ter o seu grupo. Então, eu vou enviar para vocês um e-mail, para o e-mail da sala e dos representantes com o link do grupo. Vocês devem se cadastrar no grupo, eu vou aceitando. À medida que vocês forem entrando, vocês já podem acompanhar as nossas aulas, sempre no horário de aula, tá? Então, o terceiro RPA, todas as quartas de manhã, e o terceiro RPC e RPD, todas as quartas-feiras à noite. RPC, primeiro horário, RPD no segundo horário. Isso precisa ser bem específico. Por quê? Porque como cada grupo, cada turma tem seu grupo, os horários têm de ser respeitados. Senão não vou estar online para aquele grupo para poder responder as respostas de vocês, as perguntas de vocês e dar as respostas que vocês querem no momento que vocês precisam, tá? Bem, como eu disse, cada turma vai ter seu grupo. Então nós vamos ter o grupo do terceiro RPA para a disciplina de Teoria e Pesquisa de Opinião Pública e Mercado, o grupo do terceiro RPC, né? E o grupo do terceiro RPD, tá? Vamos então estabelecer algumas regras. Primeiro, esse vídeo vai ser um post fixo. Por quê? Porque todo mundo que entrar vai ter acesso a ele. Então, se por acaso você não conseguiu entrar na aula passada, ou nessa aula, ou na próxima, e você entrou pela primeira vez, você vai ter esse post para saber o que está acontecendo. Segunda coisa importante, e talvez seja a nossa primeira regra, é que cada pergunta que vocês fizerem, cada comentário que vocês fizerem, ele deve ser feito sempre no post ao que o vídeo, que o material se refere. Por quê? Para evitar confusão. Às vezes a pergunta pode se referir a uma aula passada, tá? Mas no conteúdo da aula que você faz a pergunta, aquilo também cabe. Então vai criar uma certa confusão. Então nossa primeira regra é: se eu tenho dúvidas sobre aquele vídeo, sobre aquele arquivo, sobre aquele material específico postado, eu faço a pergunta no post do material, que eu tenho dúvida. Nossa segunda regra: lembrando que o próprio Facebook funciona como uma timeline no grupo, as aulas elas vão estar de cima para baixo. Ou seja, à medida que eu vou postando, elas vão descendo e elas vão começando de trás para frente. Então, o que vocês vão fazer? Uma sugestão é fazerem download das videoaulas, né? Mas, para evitar problema, eu vou nomear os arquivos de uma forma que vocês entendam qual é a ordem, a sequência da aula, tá? Assim, facilita a vida de vocês também. Nossa terceira regrinha é o seguinte: tem uma pergunta, vou fazer a pergunta. Antes disso, leia todas as perguntas e respostas que estão naquele post. Por quê? Porque às vezes, e é bem provável, que outra pessoa tenha tido a mesma dúvida que você. Então, sendo assim, se você leu e a resposta já está lá, você não precisa fazer a pergunta. Caso você ainda não tenha entendido, aí sim, faça a pergunta que eu vou responder, ok? Bem, por enquanto esse vai ser o nosso meio de comunicação de aula, né? Mas eu ainda vou estar com vocês por e-mail, tá? Qualquer dúvida que vocês precisarem, entrem em contato comigo. E sejam bem-vindos às nossos grupos no Facebook para a disciplina de Teoria e Pesquisa de Opinião Pública e Mercado. Lembrem, isso vai funcionar apenas enquanto a gente estiver com a ameaça do coronavírus. Então, prestem bastante atenção, leiam os conteúdos
E cuidado, sejam simpáticos, cumprimentem as pessoas, mas não deem as mãos, não beijem e não abracem. E álcool gel. Beijo, gente. Até logo.